Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, se o povo tivesse desperto, se o povo entendesse o que significa privatizações e a entrega da nossa Eletrobras, esse deveria ser o assunto principal do país. Deveria ser motivo para as ruas estarem paradas, tudo parado. O próprio governo atual disse muitas vezes, inclusive isso foi o seu discurso, que não se podia privatizar e entregar empresas que ele classificava como estratégicas, Petrobras, Eletrobras e outras. Questão de energia elétrica no Brasil. Isso simplesmente é estratégico, é vital. País sério do mundo faz isso. Entregar isso para outros países. E olha só, eu sou favorável a privatizar muitas coisas no Brasil, mas a questão energética não. E você está tirando uma estatal brasileira para botar nas mãos de uma estatal chinesa? Ou seja, eles vão decidir o preço da nossa energia e onde, com toda certeza, no futuro, chegará essa energia. Estamos aqui fazendo o quê? Ganhando dinheiro e decidindo uma questão de estratégia como essa. Não podemos aceitar. Agora mudou completamente o discurso. E ministros do governo Bolsonaro, incluindo o presidente da República, vão falar agora, portanto, sobre o projeto de privatização da Eletrobras. Você acompanha aí imagens ao vivo do Congresso Nacional. Eles vão se posicionar ali para dar declarações em relação a isso. Vamos, portanto, ouvir. Está ali Rodrigo Pacheco, presidente Bolsonaro, presidente Arthur Lira da Câmara. Vamos ouvir, então. A satisfação de retornar essa casa, vai trazendo uma medida provisória que visa a capitalização do sistema da Eletrobras. Então, a Câmara e o Senado vão dar a devida urgência à matéria, até por ser uma medida provisória. E a nossa agenda de privatização, né, essa MP não trata disso hoje em dia, mas nossa agenda de privatização continua a todo vapor. E nós queremos sim enxugar o Estado, diminuir o tamanho do mesmo, para que a nossa economia possa realmente dar a satisfação, dar a resposta que a sociedade precisa. No desespero para se manter no poder, ele está servindo ao mercado. E eu tenho para vocês uma grande prova de que a narrativa bolsonarista, toda a mídia é contra o presidente Bolsonaro. A mídia de fato é contra o presidente Bolsonaro, porque ele tem algumas ideias conservadoras em alguns pontos, no que se diz respeito aos detalhes do governo dele. Mas na principal mola do mundo, que se chama dinheiro, no plano econômico, a mídia apoia cada ponto do que esse governo faz, toda a entrega. Não teve ninguém que mais apoiou todas as privatizações e trabalhou para isso do que a própria Rede Podre. A mídia lacradora de esquerda em geral, ela apoia todas as privatizações. Eles não querem nada na mão do povo, em defesa do povo. Porque empresas estatais, ela tem por obrigação manter a qualidade de vida do povo, mesmo que isso signifique menos lucro. A lei de mercado não permite isso. Ora, se não pode pagar, simplesmente não use. É isso e ponto final. Agora, a narrativa que eles usam é que vamos abrir a concorrência, mas não existe concorrência porque todas essas empresas pertencem aos mesmos donos, estão ligadas direta ou indiretamente aos mesmos grupos financeiros. Então ninguém vai concorrer consigo mesmo. O que acontece na prática é o dinheiro nacional indo para fora, indo embora, desaparecendo. E nós ficamos mendigando na tentativa de que eles voltem e tragam algum investimento para cá. E aí, Enéas já provou isso através de números, que muito mais se vai do que vem. A vez mais conhecida pela maioria, mas embora ele tenha falado sempre que teve a oportunidade, é aquela vez na entrevista com o programa do Ratinho. Eu, inclusive, quero que você relembre esse trecho. Mas é preciso que exista uma ruptura com o que aí está. É preciso que se diga no cenário internacional que não se pode continuar mais assim. Que é impossível continuar tirando sangue da população, sangue circulante. Não é mais possível. O senhor acha que lá fora eles vão aceitar? Não, nós estamos aceitar. devendo. Veja o senhor. Nós estamos pagando uma dívida. É interna e externa. Esse é o problema. As taxas de juros do Brasil são as mais altas do planeta. Para o senhor ter ideia, nem a Rússia está no nosso nível. Se fizer uma análise técnica, juro nominal, real, que não interessa aqui. Mas a nossa taxa de juros é a maior do planeta. Então essa história de dizer que os capitais fogem é conversa fiada. É conversa fiada. Porque eles estão vindo em massa para cá para levar mais dinheiro de volta. Isso não adianta nada. Ninguém vem aqui de graça, exatamente. Né? Ninguém vem aqui de graça. E é perfeitamente possível nós sermos uma nação independente. Não há dúvida quanto a isso. É perfeitamente possível. Agora vamos às provas de que Paulo Guedes
É a galinha dos ovos de ouro da elite, está sendo protegida pela mídia de esquerda lacradora. Veja, como eu digo a vocês, essa história de esquerda e direita é para o povo, é para o gado. Jornalistas, membros da elite, tratam isso como meras ferramentas, meros detalhes e apoiam ideias e propostas, não a pessoa. Por exemplo, agora, a mídia de esquerda não apoia o governo Bolsonaro, mas apoia o plano econômico de Bolsonaro, e essa matéria prova isso. Mesmo aqueles que ainda são bolsonaristas, prestem atenção que eles vão atacar, nesse caso, o Lula em seu plano econômico e vão elogiar o Bolsonaro. E uma matéria nada mais nada menos que na própria Veja. A Veja, que é de esquerda e extremamente lacradora, mas aqui ela vai atacar o Lula e vai falar bem do plano econômico. A matéria já começa dizendo: por que o PT foi fundamental para a privatização da Eletrobras? Vamos tirar a culpa do governo Bolsonaro e colocar apenas no PT. Além dos governos petistas investirem em desestatizações do setor, Eletrobras estava quase quebrada por causa da gestão do PT, diz Helena Landau, ex-BNDES. Então, esse é o destaque. Muitas vezes as pessoas, meus irmãos, você tem que entender como é que isso aqui funciona, nem chega a ler a matéria inteira, ela lê apenas o título aqui, e essa é a mensagem principal que já é passada. Porque foi culpa do PT a privatização da Eletrobras. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT acordou animado para seu casamento com a socióloga Rosângela Silva, a Janja. Antes de preparar o Frank, porém, Lula guardou um tempinho no dia para criticar a privatização da Eletrobras, coisa que a grande mídia de esquerda, lacradora, não concorda com o Lula. É para entregar tudo que o Brasil tem, inclusive o Lula também fez isso. É para entregar de graça e passar a nossa soberania à mão dos endinheirados estrangeiros. Chancelada pelo Tribunal de Contas da União, TCU, nesta quarta-feira, dia 18, após a formação da maioria na Corte, sem uma Eletrobras pública, o Brasil perde boa parte da sua soberania e segurança energética. As contas de luz devem ficar mais caras, elas não devem, elas vão ficar. Quem compra, não compra para fazer caridade, compra para fazer lucro. A máquina pública, os políticos, o seu número e a sua regalia não diminui. Cada vez tem mais políticos, cada vez eles têm mais regalia, eles aprovam o próprio aumento e dessa maneira nós temos mais e mais despesas com esses caras. Veja as obras públicas, quanto se gasta cada vez mais e mais nas obras. Só que o governo está perdendo, veja a Eletrobras, você não paga conta de energia porque você gosta, porque você quer. Você paga porque é um bem essencial, você precisa disso para sobreviver. Então, se nós somos obrigados a pagar essa conta porque precisamos, esse é um serviço essencial que só gera lucro. A nossa energia é uma energia limpa gerada da força das águas. Então, o que eles estão passando é essa energia limpa para a iniciativa privada. Eu fiz outro vídeo aqui, há um tempo atrás, onde eu mostrava uma denúncia onde as empresas privadas que estavam sendo contratadas para nos fornecer quilowatts de energia, já que, segundo eles, as empresas estavam com baixo nível de água e por isso precisava contratar essa outra energia, que é a base do carvão, se eu não me engano. Nós mostramos a matéria aqui com todos os detalhes do que acontecia, já faz um tempinho, mais de um ano, acredito eu, mas ainda está no canal. Existe uma denúncia que a própria represa liberou a água, se esvaziou, para que o nível baixasse e assim eles tivessem que contratar dessas outras empresas. E a diferença de preço, já que essa energia era mais cara para produzir, nós pagávamos mais ou menos na nossa estatal R$200 por quilowatt, nessas empresas pagaríamos R$2.000. Então aí estava a diferença, era por isso que eles queriam. Cada vez a elite vem forçando no mercado internacional que transforme serviços e coisas que são essenciais para a nossa vida, como até a própria água, no chamado commodities. Eles querem colocar tudo que a gente precisa com valor de mercado, para assim eles enriquecerem mais e ter aí sim uma riqueza real, que hoje a riqueza deles é irreal, ela é gerada em computador. É baseado em números, o governo se endivida e aí eles vão gerando mais dinheiro a partir disso. É um dinheiro irreal que já ultrapassa muito a riqueza real. E sabendo disso, correndo o risco de um dia as pessoas despertarem, o que é que eles querem fazer? Eles querem comprar o que é riqueza real. E é o que eles estão fazendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. O Lula continua: só quem não sabe governar tenta vender empresas estratégicas, ainda mais correndo para vender em liquidação, escreveu o petista pela manhã em seu Twitter. O que Lula não menciona, entretanto, é que o próprio PT preparou o terreno para que a privatização ocorresse anos após suas gestações. Esse argumento de defesa da soberania nacional não cola, porque mais de 60% do setor elétrico já é privado. Itaipu,
binacional e a eletronuclear vão continuar estatais. A Eletrobras representa só 20% do mercado de geração de energia, diz Helena Landau. Então eles vão procurar uma pessoa muito capacitada, diretora de privatização do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, e durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, nada mais nada menos que o maior entreguista que passou pelo governo, que deveria inclusive estar preso. Teve delação dele ali na Lava Jato, mas que passaram o pano porque sabiam que muitos outros iriam cair caso esse tubarão caísse. É a mesma coisa o Michel Temer. Então, essa declaração aqui, o que é que você tem que entender? Quem é melhor, Davi? Lula ou Bolsonaro? Nenhum, meu irmão. Essas opções não são boas para o país. O que você tem que entender aqui é que eles trabalham juntos. Preste bem atenção. O resto foi privatizado pelo PT. Só a Gerasul foi concedida pelo FHC. O governo do PT se estruturou para a privatização do setor elétrico, diz. Ou seja, eles prepararam o terreno. Segundo Helena, a empresa estava quase quebrada por causa da gestão do PT na companhia. O que gerou tarifaço e a necessidade de venda foi a gestão do partido, diz ela. Eles continuam falando daquelas mesmas falácias, que não, porque vão fazer cabide de emprego, tudo isso, né? Que é para o brasileiro simples, comum, sair repetindo com a promessa de que outras empresas estando aqui, pertencendo a vários donos no caso, que são os mesmos no final do topo da pirâmide, mas o cidadão comum não entende isso e acha que isso é teoria da conspiração. Pois bem, a promessa é de que o preço vai baixar com essa tal competição que só existe na cabeça do gado, no mundo imaginário, em Nárnia, tá certo? Agora, a realidade, a verdade, está sendo dita por eles mesmos. Que com a tamanha alienação e polarização que as pessoas se encontram agora, que eles mesmos chamam de gado, eles podem dizer verdades entre essa manipulação. Tem outra matéria aqui da UOL, de 19/5/2022, matéria recente, no mesmo dia que eu estou fazendo esse vídeo, e ela diz o seguinte: ministro do TCU admite que privatização da Eletrobras pode gerar inicialmente alta na tarifa. Então, a energia está cara, eles vão vender e ela vai ficar mais cara, porque quem comprou precisa ganhar dinheiro. Aí, olha o golpe fatal aqui no Brasil, que eles sabem que podem falar, porque as pessoas não acreditam no que a gente fala, que tudo está interligado. Todas essas empresas, no final da pirâmide, pertencem ao mesmo grupo financeiro, aos mesmos, são 13. O ministro do Tribunal das Contas da União, TCU, Augusto Nardes, afirmou nesta quinta-feira, 19, ser possível um aumento nas tarifas de energia em um primeiro momento após a privatização da Eletrobras. Isso aqui é para o gado já estar amortecido, dizer, não, mas é só no primeiro momento. Porque eles sabem que as pessoas estão ligadas na internet. Então, elas estando informadas, entre aspas, na verdade elas estão iludidas, elas vão aceitar isso aqui. Mas no médio e longo prazo, disse ele, isso não vai acontecer. Aí vem as promessas falsas. Isso não vai acontecer devido ao aumento da concorrência e surgimento de novas tecnologias. Nesse ponto, mencionou mais de uma vez o hidrogênio verde. Talvez haja aumento da tarifa de energia num primeiro momento, mas a médio e longo prazos, não. Isso vai depender dos investimentos do mercado, porque vai abrir a concorrência. Isso aqui é um sonho. Isso aqui é um sonho de quem, por exemplo, defende o anarcocapitalismo, achando que empresas vão concorrer uma com a outra e dessa forma gerar preço baixo. Isso é com empresas nacionais, empresas que nascem ali do comércio. Eu vendo, aí você vende, aí eu quero vender um pouco mais, baixa o preço, aí você às vezes não pode baixar o preço, mas faz um produto de mais qualidade para bater o meu. E aí quando eu faço o custo-benefício, o seu vale mais a pena do que o meu, aí eu já procuro ou baixar mais o meu ou inventar um melhor ainda do que o seu. Isso é o normal. Mas com empresas internacionais que pertencem a grandes grupos financeiros, eles se reúnem e dizem, olha, o preço vai ser esse, a tabela é essa aqui, e todos vão seguir, porque esses grupos, você vê aí como marcas isoladas, Volkswagen é diferente da Ford, a Ford é diferente da GM, a Claro, a Oi, é tudo empresa diferente. No final das contas, todas são guiadas pela mesma mão, a mão do Deep State, do governo das sombras. Só que isso, para as pessoas comuns, não se sustenta. Por quê? Porque elas querem ouvir autoridades falando disso. E as autoridades não vão falar porque elas mesmas estão sendo manipuladas nas mãos desse Deep State, que é o estado das sombras, meus irmãos. Quando um dia as pessoas perceberem isso aqui, vai ser tarde demais. Você que acompanha os nossos vídeos, você sabe. Você sabe que isso é uma coisa real, até pelo comportamento das próprias empresas. Você vê algumas quebrando por lacrar, Netflix, Magazine Luiza e tantas outras, que ninguém nem lembra mais, saindo do mercado, mas não interessa, porque aquele grupo pode ter falido. Mas logo logo eles estarão em outras, e outras surgirão para ocupar o lugar daquela. É como de fato fosse uma enorme pirâmide, onde os tijolos vão apresentando algum tipo de falha, não fizeram bem a sua operação, logo o outro assume, e é pior do que o que estava.
Então aqui eles estão prometendo, né, esse sonho, não vai ter livre concorrência, os preços baixam, nós vamos investir em nova tecnologia. Não, se vai investir em nova tecnologia, investia antes de vender. Olha aqui, ó, já inventamos, temos que usar menos, mas não, vamos vender, vamos pagar mais caro e pagando mais caro vamos conseguir fazer o que a gente não consegue agora pagando mais barato. A lógica é essa, se as pessoas questionassem, ia dizer, não, o que esse cara está falando, esse tal desse Davi, tem razão. Não é vozes da minha cabeça, é fatos. É em cima de notícias. A gente faz questão aqui de trazer as matérias e, em cima das informações deles mesmos, confrontar as próprias informações. Então, como eu disse para vocês, meus irmãos, a pior coisa do governo Bolsonaro é o plano econômico. E, infelizmente, essa é a principal mola. Mas devido ao que a gente vê, o que a reeleição do Lula significa na prática, no nosso dia a dia, está fazendo com que um governo péssimo, um dos piores que já se teve no Brasil, tenha essa força e muita gente defenda com unhas e dentes, porque sabe que Lula também consegue ainda ser pior. Mas o povo não devia aceitar essas coisas, nós não temos só essas opções. Aí vem aquela história que é o que eu defendo aqui. Sendo realista, nós sabemos que não tem para onde correr, vai ser um ou outro. A polarização está no mais alto nível que eu, que estou aqui já há 8 anos, tenho percebido. Eu nunca vi uma polarização tão grande como essa. O negócio é absurdo. As pessoas estão de brigar, de se intrigar com o pai, com o irmão, com mãe, com o filho, por causa desses caras. Então, para os despertos, o que é que resta? Tentar alertar o máximo de gente possível e estarmos dispostos a cobrar a esses caras que hoje estão aí, né? Principalmente conscientizar o gado a fazer a mesma coisa. Olha, já que você vai votar em uma dessas trepeças, cobre uma privatização da Eletrobras, deveria ter unanimidade em toda a população e dizer não, isso não pode ser feito, é empresa estratégica. Cobrasse do Bolsonaro apenas o que ele mesmo prometeu, a empresa estratégica não vai se mexer. Antes. Tu acha justo entregar, por exemplo, estatais brasileiras para estatais chinesas? Não. Você entregar estatais estratégicas, né, como a de geração e transmissão de energia, a estatais de outros países ou para capital externo, quem vai propor o preço desse bem aqui? Eles. Eles vão investir aqui para quê? Para você ter felicidade ou para ele ter dinheiro? Mas você pode sim buscar privatizar muita coisa no Brasil para empresas 100% nacionais, sem problema nenhum. Tem hidrelétrica americana, você toma conta do exército. Se você falar isso aqui, vai ser um caos. Agora, se não fosse as Forças Armadas, o governo militar, teríamos esse parque energético que nós temos no Brasil? Por que criticar os militares, então? No passado, alguém poderia fazer Itaipu? Alguma empresa privada poderia fazer Itaipu? Teria que ser a União. Tem aí parte ali os governos militares, entre mais de 20 hidrelétricas no Brasil. E agora a pessoa ainda critica os militares e quer entregar a nossa energia para o capital externo. Aí que está errado. Aí vem os liberaizinhos da vida, acostumados a tomar quick de manhã e danoninho o dia todo, né? E ficar com a vovó vendo televisão à tarde, me criticando de estatizante. É a mesma coisa você, vamos estatizar, vamos entregar? Então venda a sua casa e alugue-a. Venda o teu carro e alugue teu carro. Não é assim que funciona. Qual país do mundo entrega a sua energia para os outros países? Vai comprar uma hidrelétrica na China. Você pode levar lá um navio de dólares. Não vão vender para você. E agora, mais ainda, já está se avançando cada vez mais vender terras agricultáveis para estrangeiros. Quem vai comprar? Basicamente, a China. Pergunta para os liberaizinhos, né? Por que a China revogou a lei do filho único, já tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Viram para cá, nessas terras, sem CLT, tá? Sem a lei do trabalho na escravidão que expropria o imóvel do desgraçado, do coitado do produtor rural, eles vão tomar conta da nossa agricultura. Ou seja, a nossa segurança alimentar estará na mão dos estrangeiros, com toda certeza chineses. O chinês vai descobrir o que você vai comer, com a sua liberalidade, com a sua historinha para boi dormir, de vamos privatizar tudo. Agora. É muito fácil. Aumentou a gasolina, culpa do Bolsonaro. Eu tenho vontade, já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade. Vou ver com a equipe do que a gente pode fazer. O presidente da República obedece a um comando alienígena, que não é do nosso país.
Sua Excelência, o presidente, vem abrindo, escancarando todas as fronteiras para que o nosso povo receba quinquilharias como importados. Doutor Enéas, esse plano que aí está, ele tem como, mesmo após, pelo candidato eleito, ele tem como ser ajeitado, consertado? Se o candidato do sistema, o candidato majoritário, esse, ganha, ele fará uma privatização selvagem. Entregará o patrimônio público, como já vem sendo feito, às multinacionais. Privatizar-se-á a energia elétrica, petróleo, subsolo e até o ar atmosférico. Eu falo para o telespectador. Se o senhor está insatisfeito com tudo que aí está, se o senhor quer uma nação realmente soberana, uma nação da qual seus filhos se orgulhem, uma nação que possa não estar de joelhos como a nossa hoje, sendo a nação mais rica do planeta, mas uma nação que possa se erguer os seus próprios pés e dizer, não brigar com os países do outro lado, não é brigar, é apenas colocar-se de pé e dialogar em posição de igualdade e não de joelhos como está hoje, voltando a ser apenas exportador de matérias-primas, fazendo com que nossas riquezas e fazem de nós a maior nação do planeta sejam mandadas para o exterior a preços aviltados, a preço de banana. Quer dizer, nióbio, uma série de outras riquezas, água potável. Somos a maior riqueza mundial em água, sol. O Brasil tem sol o ano inteiro, a maior fonte de energia do planeta. Os países ditos ricos não têm sol. E nós temos que dar o nosso grito de independência econômica. Só assim o Brasil poderá ser livre. Só assim o pobre homem que trabalha poderá ter salário justo. Enquanto nossas riquezas forem desviadas, enquanto não se criar de novo o sentimento cívico, enquanto nós não pudermos nos levantar como nação com o núcleo básico que é a família, né? Sem isso é impossível criar. Continuando do jeito que está, como um navio sem rumo, com essas discussões estólidas, intermináveis, em que nada mais tem importância, em que todo mundo tem medo de dizer que tem que ser respeitado uma autoridade. Até Cristo, o grande Jesus Cristo, o mentor do universo, num certo momento pegou açoites na mão contra os vendilhões do tempo. Todo mundo sabe disso. Não se pode continuar mais nesse estado de caos institucional generalizado. É preciso haver ordem na casa. Ordem não é ser autocrata, não é ser discricionário. Ordem é a feição natural das coisas do universo. Empresa energética é garantia de soberania do país. E pior é que você já imagina quem vai comprar. Aquele país lá do pastel de vento, eles vão assumir tudo, direto ou indiretamente. Você sabe, a Bandeirantes hoje pertence a quem? Ah, mas eu quero oficial, porque oficialmente isso aí é fake news. Pois é. Então você continue pensando assim, né? Quem pensa assim. E o nosso caminho é esse aí, ladeira abaixo. As coisas ficando cada vez mais caras. E quando você não puder pagar e dizer, olha, eu preciso do serviço, não posso pagar, faça um pelo menos. Eles vão dizer, o pelo menos é você deixar de usar. Não pode comprar, então se retire. É simples assim. Um país literalmente rico sendo entregue à elite de mão beijada e as pessoas aplaudindo ainda os que fazem isso. Uma verdadeira traição à pátria. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui. Deixa aí a tua opinião. Nós voltaremos com mais um vídeo às 5 da tarde, se assim o Criador permitir. Um abraço e fui!